Qual é o propósito da sua vida? Parte 16. O que você nunca soube sobre Jesus e que transformará a sua vida. Primeiro, Jesus nos disse quem ele era. Segundo, seus atos provaram que ele estava dizendo a verdade. Terceiro, a reação dos seus seguidores do primeiro século provou que as afirmações dele quanto à sua identidade eram verdadeiras. Quarto, Jesus ressuscitou para exercer um impacto sem paralelo sobre o mundo, mostrando que ele não era um mero ser humano. Vejamos primeiro o que Jesus nos disse sobre quem ele era. Jesus ou foi um grande mentiroso ou um louco, ou então ele era o que realmente dizia que era, pois fez mais de 170 afirmações da sua divindade. Ele chegou a afirmar com plena convicção: eu e o Pai somos um. Ele disse que é o Filho unigênito de Deus, que foi enviado à Terra por Deus, que é o eterno Eu Sou do Antigo Testamento, que é o Messias, o Santo de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, e o único caminho para Deus, que é a luz do mundo, que é o eterno juiz de toda a humanidade, que é o doador da vida eterna, que é o Rei dos Judeus, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Segundo, os atos de Jesus provaram que ele estava dizendo a verdade. Jesus realizou centenas de milagres, curas impressionantes e até ressurreições. Andou sobre o mar, deu ordem a uma tempestade e o mar se acalmou imediatamente. Até Joséfo, o mais importante historiador judeu do primeiro século, reconheceu que Jesus era um mestre e operador de milagres com uma grande multidão de seguidores. Terceiro, a reação dos seus discípulos e de outros seguidores do primeiro século. Os discípulos de Jesus do primeiro século se tornaram inimigos odiados do Estado por proclamarem a ressurreição de Jesus. Os judeus que seguiam a Jesus tiveram que sacrificar seus laços familiares, sua riqueza e até suas vidas para dar testemunho de Jesus. Você suportaria uma tortura terrível e uma morte agonizante para defender algo que você soubesse ser mentira? Você deixaria a sua família correr o risco de ser torturada e até executada em nome de uma mentira? Será que os primeiros 11 discípulos de Jesus insistiriam em pregar uma mentira quando sabiam que seriam perseguidos até a morte por isso? 10 dos primeiros discípulos de Jesus, juntamente com o apóstolo Paulo e milhares de outros cristãos do primeiro século, escolheram a tortura e a morte em vez de negar o que sabiam ser verdade, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Estima-se que os primeiros 60 mil seguidores de Jesus Cristo eram judeus e samaritanos, a maioria dos quais foram testemunhas de Cristo e dos milagres apostólicos em primeira mão, ou filhos dessas testemunhas. Os testemunhos deles são tão autênticos e poderosos que mais de 1 milhão de pessoas se tornaram seguidores de Cristo antes do fim do primeiro século. Quarto, Jesus exerceu um impacto inigualável no mundo. Jesus teve um ministério de apenas 3 anos e foi preso aos 33 anos de idade, falsamente acusado e condenado em um julgamento falso. Foi executado numa cruz entre 2 criminosos, tendo a morte atormentadora normalmente reservada para assassinos e inimigos comprovados de Roma. Ele estava cercado por uma multidão zombadora e cheia de ódio. Somente depois que Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu aos seus seguidores, é que aconteceu a transformação de seus discípulos, de covardes em cristãos confiantes e destemidos,
pregadores da sua mensagem de salvação. Dadas as limitações tecnológicas do primeiro século, é quase inconcebível que a história de Jesus se espalhasse para além da Palestina. Além de tudo mais, apenas 36 anos depois de sua morte, as legiões militares de Roma reduziram Jerusalém ao monte de entulho. Seus habitantes, tanto judeus como cristãos, foram espalhados por todo o mundo conhecido sem terem um país próprio. Apesar de tudo isto, a curta vida de Jesus se tornou o ponto central da história humana. Jesus fez tudo apenas com o testemunho de sua vida e o poder de suas palavras. Embora os milagres que ele realizou tenham atraído atenção e dado credibilidade às suas afirmações, foi o que ele disse que derreteu o coração das pessoas e transformou suas vidas. Quinto, a matemática prova que Jesus era o Messias profetizado e esperado pelos judeus. Em sua breve vida, Jesus cumpriu centenas de profecias do Antigo Testamento que descreveram o nascimento, a vida e a morte do Messias judeu. Os professores de matemática nos Estados Unidos, Peter W. Stoner e Robert C. Newman, ambos com PhD em matemática e astrofísica, calcularam a probabilidade estatística de uma pessoa, durante uma vida inteira, cumprir apenas 48 dessas profecias altamente detalhadas. A probabilidade foi de uma chance em 10 elevada à potência 157, isto é, de 10 seguido por 52 zeros. Nada em toda a história humana tem um grau tão elevado de certeza estatística do que o fato de que Jesus é exatamente quem ele afirmou ser, o Messias, o Filho do Deus vivo. Sexto, o argumento lógico que prova que Jesus era o ser divino e que ele afirmou ser. C.S. Lewis, que foi presidente do Departamento de Literatura da Universidade de Oxford, era um dos ateus mais brilhantes da Inglaterra. Um dia, um seu amigo cristão lhe perguntou: "Quem você acha que foi Jesus?" E ele respondeu: "Foi um bom homem de moral, talvez o maior mestre de moralidade que o mundo conheceu." Seu amigo cristão replicou: "Isso é impossível. Veja o que ele afirmou que era. Ele disse: 'Eu sou o único caminho para Deus.' Ele disse que é o eterno juiz de toda a humanidade. Ele disse que tinha poder para ressuscitar mortos. Ora, se Jesus não fosse quem afirmou ser, só existem duas alternativas. Ou ele era um mentiroso ou um lunático. E se foi um mentiroso, teria sido o maior mentiroso que já existiu, porque suas mentiras teriam enganado centenas de milhões de pessoas que haviam colocado nele suas esperanças quanto à eternidade." Lewis e seu amigo sabiam que uma pessoa sã somente por dois motivos: autopreservação ou autoexaltação. Ou ela quer preservar sua vida e o que tem, ou quer exaltar sua imagem para parecer mais importante do que realmente é. As mentiras são contadas para manipular as mentes e os atos de outros, para atender aos interesses de quem mente. Então Lewis percebeu que Jesus não podia ser um mentiroso, pois nunca tentou preservar ou proteger a si mesmo. Desde o início de seu ministério público, ele proclamou que viera para morrer, para entregar sua vida. Ele nem sequer tentou impedir a própria execução. Jesus também não queria exaltar a si mesmo. Quando as multidões quiseram fazer dele o seu líder e rei, ele recusou. Em vez de se exaltar, sempre deu todo o crédito de tudo que dizia e fazia ao seu Pai Celestial. Várias vezes ele disse aos seus seguidores que veio para glorificar o Pai. Jesus também não pode ser considerado um lunático, pois quando alguém faz afirmações aparentemente absurdas, mas depois a sustenta com a ação apropriada, essa pessoa não pode ser considerada insana. Jesus não apenas afirmou que tinha poder sobre a vida e a morte,
Ele provou isso, ressuscitando um homem que havia morrido havia 4 dias. E ele fez isso diante de centenas de testemunhas que estavam chorando a morte do homem. E ele não apenas afirmou que ressuscitaria mortos, ele ressuscitou. Apareceu vivo diante de centenas de pessoas. Confirmou suas afirmações aparentemente absurdas com os atos milagrosos que fez. Atos testemunhados por multidões. Depois de saber tudo isso, o ateu C.S. Lewis reconheceu que Jesus era a pessoa que ele afirmava ser, o Messias, o Filho do Deus vivo. Lewis não apenas passou a admitir a existência de Deus, ele passou o restante da sua vida fazendo tudo o que podia para amá-lo e servi-lo, conhecê-lo mais intimamente. Em seu importante livro, Cristianismo Puro e Simples, Lewis afirma: ou Jesus era e é o Filho de Deus, ou então ele foi um louco ou uma coisa pior. Mas ele é realmente o Filho de Deus. Então, prostre-se a seus pés e o chame de Senhor e Filho de Deus. Não pode haver outra conclusão intelectualmente honesta, pois a evidência de que Jesus era o eterno Filho de Deus não pode ser colocada de lado de forma lógica. Porém, mais importante que isso, é o fato de que Jesus nos dá esperança em meio ao desespero. Ele nos dá alegria quando nossos corações estão partidos. Ele nos dá uma paz milagrosa que desfaz qualquer medo. Ouça também o que o inteligentíssimo imperador da França, Napoleão Bonaparte, afirmou quando estava no exílio sobre a singularidade de Jesus. Falando sobre Jesus, Napoleão disse: eu conheço os homens. Eu lhes afirmo que Jesus Cristo não é um homem. Todas as coisas que existem em Cristo me surpreendem. Seu espírito me enche de admiração e respeito, e sua vontade me confunde. Ele é um ser que verdadeiramente existe por si próprio. Suas ideias e sentimentos e a verdade que ele anuncia não se explicam. Quanto mais eu cuidadosamente as examino, eis que tudo está acima de mim. Sua religião é uma revelação vinda de uma inteligência que certamente não é humana. Nem a história, nem a humanidade, nem as eras, nem a natureza me oferecem algo com que eu possa comparar ou explicar o Evangelho de Jesus Cristo. Nele, todas as coisas são extraordinárias.